As pessoas estavam... Bom, então vamos começar a nossa atividade de hoje, que é um conversatório, né? Está escutando bem? Tá bem alto? Que é um conversatório. Na realidade, é uma conversa, é uma troca de opiniões, né, de experiências, entre a nossa convidada, né, Ana Paula Cardoso da Silva, que foi nossa aluna na UF, nossa querida, né, assistente social, e todos nós, né, as pessoas que estão presentes nesse evento, que conheceram a sua literatura, que a conhecem profissionalmente, que têm experiência profissional e têm interesse de aprofundar o conhecimento sobre esse tema. A realidade é isso, né? É uma conversa bastante descontraída e esperamos que seja muito produtiva e muito gostosa para todos nós. Né, Ana Paula? Em primeiro lugar, a gente tem sempre um costume de apresentar a pessoa. Mas nesse conversatório, né, a gente solicita que a própria Ana Paula apresente um pouco da sua trajetória e a sua aproximação com esse tema, a sua relação com esse tema, como é que ele se constituiu, o que ele, né, o que ele tem a ver nesse momento ou em algum momento da sua vida com a sua trajetória profissional. Tá? Para a gente fazer uma introdução pela própria autora. Tá ótimo. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui reencontrando pessoas tão queridas, né, que fazem parte da minha trajetória, né, desde da graduação, né, passando pelo mestrado, né, passando pelo exercício profissional. Então, é uma honra muito grande. Agradeço em nome da minha queridíssima xará, minha para sempre orientadora, Ana Paula Mauriel, pelo convite, em poder estar participando desse grupo de pesquisa tão importante do GEPOD. Né? Como a professora Miriam já me denominou, Ana Paula Cardoso da Silva, mais conhecida como Ana Paula Cardoso. Sou assistente social formada pela UF em 2005. Em 2006, eu entro na Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Começa a minha trajetória, né, enquanto assistente social na política de assistência social, mas eu também sou trabalhadora do SUS, né, eu atuo desde 2005 no Hospital Federal dos Servidores do Estado. O debate hoje é sobre assistência, mas eu digo que eu tenho esse privilégio, né, de trabalhar tanto no SUS e no SUAS, porque é um aprendizado constante e que eles se complementam e como auxiliam durante o atendimento numa política e em outra. Então, desde 2006, eu estou na Prefeitura do Rio, na Secretaria de Assistência Social, que vem mudando de nomes. Infelizmente, né, nessa atual gestão, perdeu o DH do nome, era a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, perdeu direitos humanos, infelizmente, não apenas no nome, né, como a gente vai ver no decorrer da fala, em algumas questões aí com relação ao processo de trabalho. Minha maior experiência, né, trajetória na política de assistência é na média complexidade, nos CREAS, né, eu fiquei por 11 anos trabalhando no CREAS de Ramos, né, e agora vou fazer 2 anos que eu estou no CREAS em Madureira, então estava brincando aqui com a Tatiana, né, ela é da Zona Oeste, eu sou da Zona Norte, pensar aí, são 13 anos, né, de experiência de CREAS, e 2 anos com experiência na gestão de uma unidade de acolhimento de adolescentes meninos e na Subsecretaria de Direitos Humanos, né? Eu estou há 2 anos lá no CREAS de Madureira, que tem uma especificidade, né, de um CREAS com características de um centro POP, que cerca de 90% dos atendimentos nesse CREAS são de pessoas em situação de rua. Até devido à localidade, né, ele é perto ali do viaduto Negrão de Lima, de Madureira, um local de facílimo acesso e de grande concentração de pessoas em situação de rua, né, sendo a maior violação de direitos que nós atendemos. Em 2018, né, eu concluí meu mestrado na UF, pelo programa de pós-graduação em desenvolvimento, serviço social e desenvolvimento regional, e eu fiz concomitantemente, né, Robson, a especialização em assistência social e direitos humanos pela PUC do Rio de Janeiro. Né? Resumindo, é isso, minha experiência na assistência. As outras experiências não cabem aqui, que tem algumas histórias aí. Ótima, Ana Paula. Muito obrigada, viu?
já dá para as pessoas, né, terem um conhecimento sobre você, a sua trajetória, e o que isso se reflete na sua produção, no seu trabalho, né, no que você vai apresentar hoje, discutir hoje com a gente. Então, esse tema, o tema de hoje, assistência social, o serviço social e pandemia, os desafios e as resistências, né, é muito importante, muito atual, e certamente ele vai suscitar, nós esperamos, né, alguns debates ricos, né? Nós dividimos um pouco essa conversa, quer dizer, uma orientação, né, mínima de dividir essa conversa em alguns blocos, com base na sua produção, na produção que está apresentada aí, que fala sobre esse tema, né? O primeiro bloco é a questão da assistência social e o conservadorismo, né? Aí você vai desenvolver, quer dizer, que você coloca oportunamente, muito bem, que apesar da assistência ela ter hoje, né, dispositivos legais que capacitariam e, de certa forma, contribuem, né, para uma forma de desenvolvimento da política a nível nacional, etc., etc., mas ela tem também características conservadoras, né? Fragmentam a política, fragmentam a ação, dificultam, né, um avanço real dessa política no sentido da consolidação dos direitos efetivos, né, da classe trabalhadora, no sentido da emancipação, etc., etc. Então, eu gostaria que você, quer dizer, uma proposta que você desenvolvesse um pouco essa sua relação, essa relação que você trabalha, né, que você apresenta nos seus trabalhos, sobre assistência social e conservadorismo, né? Que é o primeiro bloco de reflexão. Sim. Robson, pode colocar os slides, por gentileza? Sim, sim. Que eu dividi um pouco, né, nesses blocos, com algumas questões para eu não esquecer, para a nossa conversa. Você pode passar, pode ir para o segundo, por gentileza. Antes de entrar nessa questão específica, né, da assistência social e conservadorismo, como a gente tem um público bastante heterogêneo, né, no GPOD, e aqui um evento aberto, então certamente temos alunos de graduação também, né, eu acho importante pincelar, que parece básico, né, é básico falar que é diferente, assistência social, serviço social, assistencialismo, mas não é tão básico assim, não é tão simples, né, muitas das vezes a gente vai em grandes eventos, né, e as pessoas confundem nas suas falas, quando se referem a uma política pública, que é a profissão. Então, acho de fundamental importância para falar da política pública de assistência social, diferenciá-la, né, do serviço social, que é a profissão, e do assistencialismo, né, que fica tudo muito imbricado a questão de ações pontuais, fragmentadas, caritativas. Isso não é política pública de assistência social. Infelizmente, né, em muitos municípios isso se confunde. E não é diferente no município do Rio de Janeiro, apesar de ser um município de gestão plena da política pública de assistência social, né, previsto lá no Sistema Único de Assistência Social, né, de 2005, que operacionaliza a Política Nacional de Assistência Social de 2004. Então, de uma forma bem simples, pincelar essas diferenciações. E o principal para falar da política de assistência social é que tem duas proteções sociais afiançadas, né, para falar dessa política pública. A gente fala da proteção social básica e da proteção social especial, que se subdivide entre média e alta complexidade. Como eu falei aqui, minha maior experiência nesses quase 15 anos de Prefeitura do Rio de Janeiro, na Secretaria de Assistência Social, é na média complexidade, nos CREAs, né, desses 15, 13 anos voltados para essa proteção. Mas eu tive uma experiência rápida na proteção social básica, né, que, resumidamente, né, ela se refere, a palavra-chave é a questão da proteção, da prevenção de ocorrência de violações de direitos, né, com aquelas pessoas e suas famílias. Tendo um trabalho de fortalecimento, né, desses vínculos familiares e comunitários. E o principal equipamento, né, da proteção social básica é o CRAS,
que é o Centro de Referência de Assistência Social, e o seu carro-chefe, o programa principal, na verdade, o serviço, que é o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. Quando já ocorre uma situação de violação de direitos, aí a gente está falando de proteção especial. Dependendo da complexidade, da gravidade dessa violação, se ela, entre aspas, né, apenas rompeu provisoriamente aquele vínculo familiar e comunitário, a gente está falando no âmbito da média complexidade, né? A gente está falando do trabalho dos CREAs, né? No caso onde eu atuo, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, tendo como carro-chefe o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, onde o principal objetivo do acompanhamento daquele indivíduo, daquela família, é a superação daquela violação de direitos, que pode ser várias, inúmeras. Como eu já pontuei, onde eu atuo tem uma especificidade da maior violação ser de pessoas em situação de rua, né, com um grande quantitativo de pessoas dependentes ou com consumo abusivo de substâncias psicoativas. Mas nós atendemos também, vou falar na parte do exercício profissional, mais no miudinho, outras violações, como violência contra a mulher, violência contra o idoso, pessoas com deficiência, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, em meio aberto, adultos cumprindo penas alternativas, prestando serviço comunitário no CREAS, entre outras violações. Quando essa violação ela foi bem grave, ao ponto de não só fragilizar, mas romper aquele vínculo familiar e comunitário, a gente está falando da alta complexidade, da necessidade daquele usuário ou daquele usuária e sua família necessitar de um acolhimento institucional, que aqui no Rio a gente chama esses equipamentos de URS, são as unidades de reinserção familiar, ou na modalidade de família acolhedora, que é o acolhimento familiar. Pode passar, por favor. Depois dessa essa breve introdução, né, sobre a política pública de assistência social, com relação à questão do conservadorismo, né, apesar desse avanço significativo que eu já pontuei com as legislações, com a política, com a PNAS, com o SUAS, né, 2004, 2005, né, essas novas possibilidades, dobramentos para o trabalho profissional dos assistentes sociais, a gente pensar uma política pública que atualmente, em conjunto com a política de saúde, são os maiores campos de trabalho para nós assistentes sociais, né, e atualmente os pouquíssimos concursos públicos, né, que estão ainda ocorrendo, são na área da assistência social, né? Algumas prefeituras, né, menores estão fazendo concurso. Infelizmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o último foi o que eu fiz em 2006. A gente está nessa luta por concurso público, né? Então, apesar de todo esse avanço legal, dessa oferta desse campo de trabalho para nós assistentes sociais, né, a gente tem que considerar que é uma política que ela mantém, né, características fragmentadoras e conservadoras, né? Que essas características muitas das vezes, né, elas dificultam a compreensão, né, dependendo da condução do trabalho profissional, de que a gente está falando de fato de uma política pública, de um direito, de uma conquista, e buscando, né, propiciar condições para o protagonismo daquele usuário, daquela usuária da sua família. Né? Muitas das vezes tem ações que se confundem entre o que é política pública, que são ações pontuais de política partidária. Né? Isso é um traço, né, conservador que ocorre, inclusive, em municípios, né, em grandes metrópoles como o município do Rio de Janeiro. A gente sabe, né, que a função da política, né, de assistência social ela acaba por contribuir, né, na manutenção do status quo, né, é uma política pública para quem dela necessitar, mas ela tem essa função, né, de contribuir, de meio que, entre aspas, né, pacificar, né, a classe trabalhadora, mas eu penso que no exercício profissional, né, como eu sempre brinco, no miudinho, né, nas coisas que acontecem ali no processo de trabalho, a gente pode, e tem muitos elementos que a gente pode, apesar de todo esse conservadorismo, de toda essa herança, né, de toda essa fragmentação, potencializar
aqueles usuários a partir do momento que eles entendam que é um direito deles. Que ninguém ali está prestando um favor, ninguém ali é boazinha, ninguém ali é bonzinho. A gente busca fazer um trabalho, né, com qualidade, né, com planejamento, seguindo diretrizes de uma política pública, né, princípios também. Então, acho que quando a gente vai desmistificando algumas questões, né, com o usuário, dando subsídios para ele, para entender, né, que se trata de uma política, de um direito, e não de uma benesse, e não de algo específico, de uma política partidária. A todo momento a gente tem que enfocar isso no exercício profissional. A gente vem conseguindo ganhos significativos, né? Um exemplo, recentemente no território, né? Eu faço parte da 5ª Coordenadoria de Assistência Social, que é essa área ali de Madureira, Cascadura, Marechal Hermes, entre diversos outros bairros. A gente fez a pré-conferência em conjunto com a área da Sexta Cais, que é mais de Costa Barros e outros bairros, e mesmo na modalidade remota, a gente conseguiu levar 4 usuários para participar, mesmo remotamente, através de uma sessão de espaço do laboratório de informática de uma universidade, né, lá no shopping de Madureira, que eles conseguiram, apesar de todas as dificuldades, a gente explicando a importância da participação deles naquele processo, interagir da forma deles no chat, perguntando. Então, eu acho que esses pequenos avanços a gente tem que destacar, né, no contexto pandêmico. Pode passar, por favor. Isso aí já é outro assunto. Não sei se eu respondi, Miriam. A princípio, né, a gente pode deixar maiores questões aí para o debate, dessa questão dessa dualidade, né, essa dualidade aí contraditória, né, que tem muito a ver também com a nossa profissão, né, do serviço social. A gente é chamada, a gente existe por um objetivo, mas através da nossa prática, a gente consegue fazer muitas outras coisas, né, pensando aqui um pouco em Florestan Fernandes, né, a questão da revolução dentro da ordem e contra a ordem, né, o quanto que em pequenas ações a gente consegue modificar, né, em busca de uma transformação maior social. A gente sabe que não vai ser por dentro da política pública, é algo maior, mas através dela a gente consegue, para além da sobrevivência, né, dos usuários, que infelizmente, quando a gente fala mais da questão da pandemia, o quanto, né, que aumentou a pobreza, a miséria, o número de pessoas em situação de rua, e se não fosse a política pública de assistência social articulada, com certeza com outras políticas, muitas pessoas poderiam, né, com certeza, ter perdido suas vidas, né, também. É verdade. Então, tem uma grande relevância também nesse processo. O nosso objetivo aqui é justamente esse, a gente abrir a discussão, apresentar alguns pontos centrais e que os demais apresentem também as suas questões, a complementação, as suas dúvidas, através do chat, para a gente poder depois conversar e conversando sobre isso, né? Sim, sim. O segundo foi muito bom. O segundo ponto é a relação da pandemia, né, do novo coronavírus, e a política de assistência social, né, que é um ponto bastante interessante. A atuação da política social, embora elencada entre os serviços essenciais, né, nesse contexto da pandemia, ela continua a se mostrar fragmentada, pontual, né, quer dizer, atendendo mais diretamente a população de maior exclusão, principalmente a população em situação de rua, com todas as contradições, os desafios e tal. Então, esse é um ponto muito interessante que você até iniciou agora, que apesar de tudo isso, né, é importante pontuar essas contradições e esses limites, mas apesar de tudo isso, o que essa política representou, né, nesse contexto para esse público potencial que ela se voltou mais naturalmente, né, nesse momento de ação emergencial, basicamente, né? Basicamente emergencial. Então, se puder nos contemplar com essa reflexão, que é rica no seu trabalho também, seria muito bom. Sim, fazer um resgate aqui, né, na memória, março de 2020, né? A gente fez até uma oficina no Conselho, né, no Conselho Regional de Serviço Social. Desculpa, eu não me apresentei, né? Voltando para a minha apresentação, eu sou conselheira da atual gestão
do Conselho Regional de Serviço Social. Olha, estava ali no slide, eu não me apresentei enquanto tal, conselheira com muito orgulho dessa gestão remota, que infelizmente, né, a gente acha que vai permanecer remota, né, ainda esse ano, não sabe se ano que vem. E uma das oficinas que a gente fez no mês de maio, né, até da Comissão de Saúde, foi com o título 2020, o ano que não acabou, né, trazendo o debate, foi, como é que é? Considerações de um governo asfixiante, alguma coisa assim. Então, acho que esse título, né, diz muito sobre esse ano que não acabou, os rebatimentos, né, em todas as áreas da nossa vida e, evidentemente, impactando, né, no exercício profissional de assistentes sociais, de políticas públicas que estão na linha de frente da pandemia desde o seu início, né? A gente teve até alguma redução no início de carga horária, os equipamentos funcionando, né, em horários alternativos, escalas de trabalho, mas funcionando presencialmente, porque são políticas essenciais, né? Sendo a assistência social considerada como exercício, como serviço essencial na pandemia. Apesar disso, um parênteses, né, com relação à questão da vacinação, seus trabalhadores e trabalhadoras, foi uma grande luta para serem considerados enquanto trabalhadores essenciais e serem vacinados enquanto tal. Acho que é importante também frisar isso, né? A gente sempre debate isso, que a pandemia, né, ela não traz novas expressões da questão social, algo muito novo. Na verdade, ela escancara, né? Ela agudiza, ela escancara ali diversas facetas. E nos atendimentos nos CRAs, nos CREAs, né? Em especial, vou falar da minha experiência no CREAS, a gente, visivelmente, em termos estatísticos, a gente está vendo ainda, né, o crescimento do atendimento no plantão, durante a pandemia, né, as estratégias lá de atendimento, e apesar, né, desse falso discurso aí, né, estamos todos no mesmo barco, fique em casa, né, isso quando a gente fala para um determinado público, determinadas pessoas, né, quando a gente fala fique em casa, seguir as recomendações sanitárias, lavar as mãos, usar álcool em gel, infelizmente a gente não está falando, né, da maior parte das pessoas que a gente atende, né, nos equipamentos da política de assistência social. Né, considerando aí o meu exemplo, mais de 90% na pandemia, posso dizer, cerca de 95% de usuários e usuárias atendidas de pessoas em situação de rua. Fique em casa, que casa? Eles não têm casa, né? Eles moram nas ruas. Use máscara, use álcool gel. No início foi uma grande batalha para a gente conseguir máscaras para doar, né, para a gente poder atendê-los com uma certa segurança, porque muitos profissionais adoeceram. Infelizmente, em alguns equipamentos, né, na própria Secretaria de Assistência do Rio, perdemos colegas também, né, perdemos uma diretora de CRAS, né, é muito triste falar isso, perdemos educadores sociais, perdemos administrativos, então, assim, não são apenas números, né, todos aqueles números que a gente não gosta nem de lembrar, né, são vidas, são histórias, e se a gente pensar no cuidado na hora do trabalho, foi muito assim dos profissionais, tendo alguns cuidados para o atendimento. Estratégias de atendimento, né? No início a gente atendia numa tenda do lado de fora do CREAS, por conta da circulação, porque não tem um local adequado para atendimento, e com todo cuidado com o sigilo profissional, mas aí é um outro debate. Mas o que eu quero é sinalizar aqui, só aumenta um pouquinho, Robson, por favor, sobe um pouquinho esse slide. Subiu um pouquinho. Isso, obrigada, assim. Né? A gente tem esse dado, realmente, do aumento de pessoas em situação de rua com alteração no perfil. Eu participei do censo no município do Rio de Janeiro, de pessoas em situação de rua, foi outubro ou novembro do ano passado, né? E eu analisando os dados, cerca de 20% das pessoas em situação de rua entrevistadas pelo censo ficaram em situação de rua por causa da pandemia, do novo coronavírus. Então, é um dado que nos diz muito, né? E, sobretudo, né, por conta do desemprego, por conta de não ter como pagar as contas, não ter como dar conta do aluguel,
e de pessoas chegando nos equipamentos históricos de situação de rua. Alguns dias. Perdi o emprego, não tem mais como pagar a minha casa, e vai ter sua primeira experiência de um acolhimento institucional, que a gente sabe, apesar do trabalho, né, incrível que as equipes, né, que os trabalhadores do SUAS desenvolvem também, na alta complexidade, é muito aquém das necessidades reais da população, né, deixar muito a desejar os serviços ofertados. Então, assim, é um baque muito grande para aquela pessoa que está a primeira vez vivenciando essa gravíssima situação de violação de direitos. E, apesar disso, continuaram, apesar da gente lutar para que elas não acontecessem, em alguns territórios da cidade do Rio de Janeiro, ações coletivas integradas de abordagem e acolhimento da população em situação de rua, com esse nome mesmo, tá? Não fui eu que inventei, não. Limpeza urbana e segurança pública. Essas ações integradas entre trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, Conlurb, PM, Guarda Municipal, né, das quais a gente, no Conselho, a gente vem fazendo diversas ações, né, participando de debates, também em conjunto com o Fórum de Trabalhadores do SUAS, em conjunto com a Alerj, para coibir essas ações e, sobretudo, a participação de assistentes sociais nela, né, que são ações totalmente violadoras de direitos. Imagine esse FRI que está fazendo. Semana passada, ainda bem que foi suspensa essa ação. Nessas ações, toda a dificuldade que a gente consegue, às vezes em termos de doação, que eu costumo falar, né? Parafraseando o Betinho, quem tem fome tem pressa, quem tem frio também tem pressa. Né? As pessoas, né, estão morrendo de frio na rua, morrendo de verdade. Então, quando a gente consegue alguma articulação de doação, um exemplo prático nessas ações, esses cobertores vão parar no lixo. Os documentos com tanta dificuldade, né, que através deles eu vou entrar ali no outro ponto, né, no início da pandemia, a questão do auxílio emergencial. Sem documento, ninguém consegue nada. Né? Então, um documento que a gente tem toda dificuldade para buscar o acesso daquele usuário, sobretudo aquele que está em situação de rua, muitas das vezes ele é jogado fora sem conversa com o usuário. Então, um retrocesso, um retrabalho, né, para toda a equipe, sem falar na quebra de vínculo, né, de confiança daquele usuário com a equipe. Né? Então, também isso é importante destacar. O auxílio emergencial é um capítulo à parte na pandemia, porque no início, né, para conseguir ter acesso ao auxílio emergencial, precisava ter um cadastro no número de telefone, um número de celular, não adiantava a gente nem ofertar o nosso número, que só podia fazer uma vez. Então, a princípio, né, os usuários, né, excluídos desse processo. Fora a questão de documentação, precisa de documento, né? Muitos perdem documentos diversas, uma infinidade de vezes. Perdem, são roubados, são furtados, tem os documentos retirados nessas ações. Então, estão sendo esses entraves, né, na garantia de acesso a esse benefício tão importante, apesar do seu valor bem reduzido, né? Foi uma luta conseguir para que ele fosse de R$600 no início, e agora é um valor irrisório, mas que para muitos dele é a garantia mínima de uma sobrevivência, de uma alimentação, né, nas condições de situação de rua, né, como também na oferta de alguns benefícios eventuais, que foram através dos equipamentos de assistência social, como doações pontuais de cestas básicas, né, bem pontuais mesmo, né, porque não só o público, né, de pessoas em situação de rua, como as famílias em situação, né, usando os termos, apesar de ter várias questões com os termos da política de assistência social, vulnerabilidade social e risco social, mas que essas famílias estavam e estão necessitando. Então, foi muito pontual a doação dessas cestas básicas, né? Nos atendimentos, nos plantões, né? Famílias, pessoas chegando. Sua demanda, né? O que te trouxe aqui? Estou com fome, eu não tenho nada em casa para comer. Para além da questão, eu estou em situação de rua, eu não tenho nada o que comer, eu perdi o emprego, a maioria, né? Atendimento de mulheres, chefes de família, e a gente não tem aquele recurso imediato para oferecer. Né? Então, acho que é importante destacar isso também. Né? E o quanto
que o atendimento disparou, em termos quantitativos e em termos de complexidade de atendimentos. Disparou muito, né? Pode dizer que onde eu atuo, vamos dizer que quadruplicou durante a pandemia. Como também situações, né, de aumento de casos de violência contra a mulher, contra pessoas idosas, pessoas com deficiência, adoecimento, né, não apenas físico por conta da pandemia, adoecimento mental. E isso tudo misturado em todas essas violências e violações, a gente vem atendendo nos equipamentos de assistência social. Né? E a gente tendo que ter um cuidado também, né, com a nossa própria saúde, né, física e mental, porque a complexidade dessas violações, o quanto que, assim, é gritante, é um salto gritante de complexidade. Pode passar, por favor. Miriam, vou deixar com você agora. Está fechado, o microfone fechado. Isso acontece. A gente tem que prestar atenção no microfone, na câmera, né? O terceiro bloco é a questão do exercício profissional, né, dos profissionais de serviço social no contexto da pandemia, né? Em que são apontados os desafios presentes, as possibilidades, né? E, principalmente, uma parte bastante interessante, bastante enriquecedora da sua reflexão, são as estratégias de resistência, né? Quer dizer, que vão contribuir para o trabalho profissional dos assistentes sociais no contexto da política da assistência social. Quer dizer, que possibilidades se abrem? Que estratégias são essas? Como é que se pode, né, diante dessa realidade, avançar? No momento em que a política se encontra contida, se encontra também com limites muito, muito grandes e tal, como é que a ação profissional encontra espaço e encontra possibilidades de ir além, né? E de ir ao encontro dos seus pressupostos no Código de Ética Profissional, dos seus princípios de atuação, né? Dos seus fundamentos. Essa parte é uma parte bastante interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que eu solicitaria assim, que você pudesse desenvolvê-la e pudesse apresentar, para depois abrir para o debate, né? Sim, sim. É a cereja do bolo do debate aqui, né? A gente falar mais desse miudinho, né, do exercício profissional de assistentes sociais nesse contexto de pandemia. Né? Eu já sinalizei algumas questões aqui, né, a partir da minha experiência, né, da minha prática do exercício profissional, falando de Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2006, sem concurso público. Um total desrespeito à NOB-RH, né, de 2006. Os equipamentos, isso, como eu falei, né, antes da pandemia, os equipamentos atendendo com equipe mínima de profissionais, de trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, e na pandemia, não só com o agravamento da pandemia, na Prefeitura do Rio teve essa especificidade em final de abril, né, os contratos foram encerrados, que só nós, assistentes sociais, somos servidoras, somos concursados. Os outros profissionais, educadores sociais, psicólogos, advogados, administrativos, auxiliares de serviços gerais, motoristas, são contratados. Então, todos demitidos, demissão em massa. A gente ficou de final de abril, né, no meu exemplo, semana passada que chegaram, semana passada e retrasado, os psicólogos para compor a equipe, a gente ainda está sem advogado no CREAS, né? No meu exemplo da minha prática, mês de maio, né? Logo o mês de maio, um mês tão significativo para nós, assistentes sociais, mês de maio, no equipamento onde eu atuo, eu fui a única assistente social trabalhando, a única técnica, sem contar com a diretora, né, que é uma pessoa maravilhosa, se não fosse ela, além de gestora, é uma técnica também, né, de muita qualidade, muito ética, que coloca a mão na massa. Mas imaginem, todo esse contexto que eu estou falando, de agudização das expressões da questão social, do aumento de demandas em termos quantitativo e em termos de complexidade, a equipe reduzida, né? Uma nova equipe que é constituída, em alguns casos,
com profissionais, né, que não têm experiência na política de assistência social, além da questão, né, que é processual, essa questão do vínculo, né, com usuários, mas cadê fulano, cadê cicrano? Não trabalha mais aqui, foi demitido. Isso é do nada, isso não acontece uma vez ou outra, infelizmente, né, é uma política, né, que ela deixa muito a desejar nesse aspecto, né, com relação, em termos também do seu corpo de funcionários de recursos humanos. Porque se todos fossem, né, fôssemos servidores, a questão da capacitação continuada é fundamental, a questão dos vínculos, a questão de você poder se posicionar em alguns debates mais polêmicos, sem o receio, né, de perder o seu emprego, é uma questão objetiva real, né? Não que a gente não sofra sanções, mas é diferente quando você é concursado para você ir para alguns debates, né, maiores. E com relação às condições de trabalho, né, para além dessa parte de recursos humanos, a parte de recursos materiais, né, é muito aquém. Sempre foi, e na pandemia, né, no início, foi bem difícil a questão da garantia dos EPIs, dos equipamentos de proteção individuais, não só para assistentes sociais, como para todos os profissionais, a garantia de equipamentos de proteção coletiva, as salas de atendimento não são preparadas, né, para um atendimento durante a pandemia. Então, a gente vai se reinventando nos espaços dos equipamentos para poder garantir um atendimento de qualidade, respeitando o sigilo, mas com mudanças que tiveram que ocorrer por conta da pandemia, né? No início, no auge da pandemia, foi um atendimento, como eu já pontuei, numa tenda no espaço de fora do CREAS, buscando uma organização que o usuário que estivesse aguardando não escutasse o outro atendimento, né? Tentando realmente modificar, né, no espaço dos equipamentos, o horário de atendimento, para poder garantir a segurança também dos profissionais. Pode passar, por favor, Robson. Reflexões importantes. Essas reflexões aqui eu tirei de um termo de orientação, que eu tive o privilégio de ajudar na construção dele também, né, um termo de orientação que a gente fez, acho que é de 2019, que é para atendimento a pessoas em situação de rua, a questão da abordagem dessas ações que eu pontuei com vocês, né, foi através do nosso conselho, e que eu acho que elas são oportunas não só para o debate da participação de assistentes sociais nessas ações integradas de abordagem, como em vários aspectos do exercício profissional. Alguns questionamentos que são oportunos nós nos fazermos, né, diante do nosso trabalho. Diante de cada requisição institucional, é preciso refletir: em que medida estou atuando na busca de garantia de direitos? Essa ação é violadora ou tem algum potencial para violar direitos humanos? As ações requisitadas são arbitrárias e autoritárias? Elas ferem o princípio fundamental do reconhecimento da liberdade, como valor ético central, e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais? Sobretudo, né, a atuação profissional tem considerado este e os demais princípios que norteiam o Código de Ética Profissional, os 11 princípios? Então, acho que são reflexões essenciais que a gente não pode perder de vista no exercício profissional, né, dessa política pública tão contraditória, mas tão necessária e tão vital em termos pandêmicos. Pode passar, por favor. E como a professora Miriam, né, pediu, né, a gente não pode ser aqui um muro de lamentações, a gente faz uma análise de conjuntura, é um período extremamente difícil, desgastante, adoecedor. A gente tem que aproveitar, né, momentos como esse de recuperar fôlego, recarregar energia e trocar sobre caminhos de resistências, né, que são possíveis para a gente estar fazendo, né? E eu pontuei alguns deles para trazer aqui para o debate, onde se faz essencial, né, a questão do planejamento das ações, um projeto de intervenção, né, que eu busco, apesar de tudo, apesar de todo esse contexto, né, ter o projeto, né, ter os objetivos definidos, pensar em metodologia,
mesmo sem recurso institucional, mas a gente vai buscando algumas articulações, né, para buscar efetivar alguns. Um exemplo, né, durante a pandemia, a gente conseguiu uma articulação com um projeto muito interessante que trabalha a questão da pobreza menstrual, né, um projeto chamado Todas por Todas, né, com a oferta de kits higiênicos femininos, né, para as usuárias, não só as em situação de rua, como para as usuárias atendidas no CREAS. Vocês não sabem como os olhos delas brilham quando vem aquele pacote de absorvente, aquele lenço umedecido, né? O quanto é essencial, a partir da distribuição daqueles kits, a gente pode trabalhar outras questões com elas também, né? Para além dessa questão da pobreza menstrual, como a questão da saúde da mulher, né? Num trabalho articulado com o consultório na rua, com a clínica da família local. Então, é um exemplo prático que eu estou dando aqui para vocês. Como eu já sinalizei, né, os 11 princípios do Código de Ética Profissional, né, a Lei de Regulamentação da Profissão, com destaques aí para os artigos 4º e 5º, as competências e atribuições privativas de nós assistentes sociais. Outra coisa que é essencial, o registro e a sistematização de dados, né, porque a dinâmica, a rotina de trabalho vai nos engolindo, mas a gente não deixar registrado e tentar sistematizar e refletir sobre o que a gente está fazendo, a gente fica naquele processo mecânico e não consegue avançar, né? Não é bom para nós profissionais e muito menos para os usuários. A extrema relevância do trabalho intersetorial, né? A política pública de assistência social, considerando, né, todos esses elementos positivos, mas todos esses elementos contraditórios e dificultadores, ela sozinha, como nenhuma outra política, vai dar conta da complexidade de demandas. Então, a gente atua muito, muito em conjunto com a política de saúde mental, ainda mais no contexto pandêmico, e como que a gente gostaria de atuar muito mais em conjunto com a política de saúde, com a política de habitação, com a cultura, com o esporte, com o lazer, né? E a relevância do trabalho, aqui só retificando, tá? Do trabalho multidisciplinar, né? Mas sem perder as especificidades, né? O que nos compete a nós, assistentes sociais, né? Porque nesse período que a gente ficou sozinha lá atendendo, que a gente sente realmente, né? A falta ali na prática, o quanto que esse aumento da complexidade das demandas, de não ter um psicólogo na equipe, de até hoje não ter um advogado de novo na equipe para algumas orientações e acompanhamentos, né? Então, isso está previsto, está lá no ABRH de 2006. Né? A extrema relevância também da articulação das dimensões do exercício profissional, né? Que elas têm que estar sempre interrelacionadas à dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, não desmerecendo nenhuma delas, todas têm extrema importância. Então, é fundamental também o espaço para a qualificação, né, dos debates, os estudos de caso, as reuniões de equipe. A gente está pensando em desenvolver, lá no CRES, onde atuo, um projeto nesse sentido de estar capacitando a equipe, né, a equipe que chegou, a equipe que ficou, sobre elementos importantes, para além da política de assistência social, mas sobre debate de questões raciais, debate de política LGBTQI+, que a gente percebe, né, a dificuldade, né, de compreensão de alguns profissionais para estar lidando com determinados públicos, né, de pessoas que a gente atende. Então, a gente precisa qualificar o debate e entender o que a gente está fazendo ali, qual local a gente ocupa, e que se trata, mais uma vez, reiterando, de uma política pública. Ninguém está ali a serviço de ninguém, e sim de uma política pública. Como eu já falei, a importância da capacitação continuada e participações, né, em conselhos, não só no nosso conselho profissional, né, que a gente sempre faz um chamamento à participação, né, de toda a categoria nas comissões, na comissão de assistência social, entre as outras, em frentes, sindicatos e fóruns. O Fórum de Trabalhadores do SUAS tem extrema relevância também nesse processo, né, o Fórum Estadual, os fóruns municipais, os sindicatos, e está buscando também politizar o debate, não só entre nós profissionais,
como também em conjunto com os usuários, né? Esse exemplo que eu dei, que eu falo com muito orgulho, que a gente conseguiu a participação de 4 usuários nesse período de pandemia, mesmo sendo uma pré-conferência remota. Pode passar. Aí o destaque, né? Coloquei um card que foi do nosso conselho, pelos 28 anos do Código de Ética Profissional, aqui com os 11 princípios, né, que eles não sejam só princípios, que a gente consiga, né, materializar esses princípios no exercício profissional, no nosso processo de trabalho, apesar de toda a diversidade, apesar de toda a conjuntura, apesar de não sermos contratados de forma alguma pensando em nada desses princípios, muito menos na política de assistência social. Pode passar. Aqui algumas leituras, né, que eu pontuo como essenciais, né, para nós assistentes sociais. Já falei do Código de Ética, Lei de Regulamentação, para entender um pouco a política de assistência social mais a fundo, né, essas divisões das proteções sociais que eu falei, básica, especial, média e alta, o que tem a ser ofertado em cada proteção dessa está disposto na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais de 2009. Convido também a leitura, né, da 2ª edição do Termo de Orientação para Atuação de Assistentes Sociais na Abordagem às Pessoas em Situação de Rua, né, que é do CRES-RJ, de 2019, e uma nota fresquinha, né, do ano passado, no auge da pandemia, que foi feita pela Comissão de Orientação e Fiscalização, né, a COF, aqui do Rio, nota de orientação aos assistentes sociais que atuam na política de assistência social. Ela foi feita tanto para a política de assistência como para a da saúde, né, devido às questões que começaram a pipocar muito nessa comissão, né, considerando que são as políticas que estão na linha de frente da pandemia desde o início. Pode passar. As produções, né, recentes, que eu tive o privilégio aí, o aprendizado de fazer em conjunto com a Ana Paula, com a Mocicleia, e essa primeira que eu faço essa problematização, né, no título, em tempos de Covid, fique em casa. Mas onde ficam os que moram nas ruas, né? Onde começou aqui a nossa conversa, com aquele chamamento do fique em casa. E o tema central aqui, né, também do debate, da questão da assistência social e conservadorismo, dilemas e resistências do exercício profissional de assistentes sociais. Pode passar. Coloquei aqui tanto o site, né, do Conselho, o e-mail da Comissão de Assistência Social, para quem tiver o interesse de participar. São reuniões mensais que ocorrem às segundas, quartas-feiras de cada mês. E essa frase aqui da Marielle, ela não é à toa que eu a coloco aqui, né? As rosas da resistência nascem no asfalto. O último evento que a gente conseguiu fazer coletivo, antes da pandemia, né, foi em março do ano passado, a gente se perde no tempo, que a gente fez numa cena de uso de crack e de outras drogas, né, lá em Madureira, sobretudo com usuárias, né, mulheres, pelo Dia da Mulher. Foi antes de ser decretada, né, a pandemia, todas aquelas recomendações, e foi um evento de extrema relevância que a gente debateu, né, naquele espaço, que é um espaço de degradação total humana. A gente não sabe como pessoas sobrevivem naquele espaço, naquela cena de uso, e a gente conseguiu fazer, através de um café da manhã, um debate sobre direitos da mulher, saúde da mulher, em conjunto com a política de assistência, e em conjunto com a saúde mental, e a gente tentou fazer de novo esse ano, só que, de novo, que a pandemia, né, ela tem aqueles momentos, parece que vai melhorar um pouquinho, a gente tenta fazer uma coisa, não pode fazer, né, atividades coletivas, apesar deles estarem vivendo naquela situação. E que eu penso que a resistência tem que ser, né, a todo momento, né, em conjunto com os usuários tendo ciência de todo esse processo, que a gente costuma ser muito transparente, né, no nosso processo de trabalho, o porquê que está demorando a atender, o porquê que está faltando isso, porquê que está faltando aquilo, e orientando a eles onde
né, onde legalmente eles podem recorrer para tentar reverter aquela situação, né, sempre na perspectiva de trabalhar com, de não trabalhar para, né. Busquei trazer aqui alguns elementos aí para suscitar o debate, estou à disposição aí para a nossa conversa. Muito obrigada, Ana Paula. Muito bonita essa reflexão. A gente fica até emocionada do ponto de vista de profissionais de serviço social, professoras, né? Aqui tem várias professoras, principalmente que eu me lembro aqui, que viram a sua trajetória desde estudante, quando entrou na universidade, né? E nesse momento como profissional de serviço social, e tal, muito, muito linda. E essa questão, tudo isso você fala do fortalecimento da dimensão coletiva do trabalho profissional, né? Isso está muito evidente. Esse coletivo não só entre profissionais de serviço social e de outras áreas, como também com os usuários, que você reforçou agora, né? Quer dizer, não é um trabalho que está nas mãos do profissional, ele é aberto, ele deve ser participado, né? E deve ser dividido com outras pessoas. É muito, muito bonito essa sua reflexão sobre esse aspecto, né? Que remete à dimensão política do trabalho profissional, as transformações que ele pode suscitar. Bom, dentro da nossa proposta de abrir para a discussão, de apresentar os pontos centrais, né? Através de você, obviamente, a gente agora está pronto, né, Robson, para verificar o que o conjunto dos participantes apresentam com sugestões, com propostas de reflexão, como questões, para a gente poder fazer a nossa troca. É o objetivo desse conversatório, né? Essa troca. Isso, Miriam. Quero parabenizar a Ana Paula, né, por essa excelente apresentação, conversa, né, inaugurando esse primeiro conversatório. Dizer que a gente já encontra manifestações aqui no chat, né, algumas perguntas e também os participantes parabenizando pela sua excelente apresentação. Quero aqui saudar também a presença, né, da nossa conselheira Lucene Amaral, né, aqui com a gente desde do início, né? Vamos vê-la por aqui, Lucene. Bom, a gente tem uma pergunta da Elaine, né? E, e essas considerações também da Mariana. Então, eu vou seguir aqui a ordem. Quem quiser também se levantar a mãozinha, né, para fazer perguntas, a gente está aberto, viu? Então, vamos lá. A Elaine, ela coloca o seguinte: na assistência social, você evidencia uma maior prática gerencialista, a crítica conservadora, mais afastada do projeto ético-político diante da pandemia, uma vez que as demandas no cotidiano batem a porta por resposta cada vez mais rápida nos espaços socioocupacionais? Pode falar sobre esse assunto com exemplos práticos? A Mariana também coloca: excelente apresentação e parabéns pela competência. Queria saber como você realizou a sistematização do seu trabalho, documentação e instrumentos técnicos na pandemia. Houve dificuldade? Se deu de maneira remota e como? Né? E aí a gente tem aqui as manifestações, né, de Luciene falando gratidão pelas reflexões, Ana, Daniele França também falando da excelente apresentação, tá? A Escola de Serviço Social aqui, que bom vê-la aqui, muita saudade também, Daniele, enfim. Eu teria também uma questão assim, mas a gente pode deixar para depois, né? Ok, vamos a essas duas, né? Inicialmente. A Elaine faz primeiro uma pergunta e pede exemplos práticos, né?
Se eu evidencio, né, essa questão, a crítica conservadora, afastada do projeto ético político profissional, né, evidencio. A gente evidencia, sim, que eu penso ser muito por conta desses elementos, né, que eu trouxe aqui para o debate, essa dificuldade de manutenção de uma equipe, né, de ter, de fato, pessoas servidoras na equipe para dar continuidade àquela capacitação, fazer uma capacitação continuada, dos profissionais entenderem de fato, né, que a gente está falando de uma política pública e não de práticas fragmentadas, assistencialistas, né, a serviço de determinadas pessoas, e sim a serviço de uma política. Parece repetitivo, mas isso é o grande nó de quem trabalha na política pública de assistência social, né? E as demandas, apesar de todo esse cenário caótico que eu apresentei para vocês, né? Esse desmonte aí das equipes, essa carência total aí de recursos humanos, as cobranças continuaram como se nada tivesse acontecido. Cobranças em termos de dados, de números, de estatísticas. As demandas não pararam de chegar em nenhum momento, como eu sinalizei, elas aumentaram, né? Então, muitas das vezes a gente tem que se posicionar também, né? Nos espaços, né, onde nós somos convidadas e podemos ali falar, né, dessa realidade, né, das equipes, o que elas estão vivenciando, e fazer uma análise crítica dos dados, né? Análise crítica dos dados. O que significa aquele aumento, né, no atendimento, o aumento daquela violação, né? Quando a colega aqui coloca, né, as demandas que batem na porta, a resposta cada vez mais rápidas, né? Vai voltar o atendimento presencial a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa, né? Que nos CREs é em meio aberto ao cumprimento da liberdade assistida e da prestação de serviço à comunidade. A gente estava vivenciando um período com essa equipe que eu falei para vocês. Aí agora a gente está reformulando a equipe e pensando em estratégias. Então, eu penso que o momento da reunião de equipe, dos estudos de caso, da capacitação, né, entre a própria equipe, chamando pessoas de fora também, são essenciais para a gente responder com qualidade, mas também colocando as nossas limitações, enquanto profissionais, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Em específico, né, para nós assistentes sociais, a gente tem todo esse arcabouço, né, para se posicionar, que eu já citei, que é do Código de Ética, a Lei de Regulamentação, as resoluções do conjunto Cefes-CREs, né, essa demanda absurda que eu coloquei da abordagem integrada, pessoas em situação de rua, numa pandemia, né, de se posicionar o porquê que a gente não vai participar daquela demanda da forma que ela está se colocando, mas o que nós, enquanto assistentes sociais, podemos participar, né, em abordagens que não seja com esses atores de segurança pública e de limpeza urbana. Então, eu penso que é sempre a gente criticizar, né, a demanda, qualificar e sair daquela posição. Isso não nos compete, isso não nos fazemos, mas o que fazemos? Isso é só através do planejamento de ações, através de um projeto de intervenção bem definido e qualificado. Eu acho que é um elemento importante. Não sei se eu respondi, né, a questão da colega, se não, pode colocar aqui ou sinalizar também no áudio, tá? Que a gente conversa melhor sobre isso. E com relação da Mariana, né, da sistematização do trabalho, a sistematização ocorreu mesmo com relação aos mesmos documentos instrumentais diante da pandemia. Só que a gente teve bastante dificuldade, sobretudo nesse período que eu falei que a gente ficou sem equipe, na parte de sistematização, mas a gente conseguiu fazer, né, sempre com a evolução no prontuário SUAS, nas fichas de atendimento do usuário, não se deu de maneira remota, em nenhum momento, todo o trabalho presencial, né, como eu sinalizei no início, tiveram alguns momentos que tiveram alterações na rotina de trabalho, escalas de trabalho, os equipamentos funcionaram em horário reduzido, mas voltou a funcionar em horário dito normal já há bastante tempo, os equipamentos funcionando, né, isso em termos de município do Rio de Janeiro, horário normal, de 8 às 5,
as demandas chegando, participando de reuniões. Aí sim, a parte do trabalho híbrido se dá na participação de reuniões remotas também. Dentro do trabalho presencial, a gente está participando de uma reunião remota, de um estudo de caso, isso ocorreu também. Mas a todo momento atendendo presencialmente, registrando presencialmente, né, fazendo os relatórios, respondendo as demandas, né? Mas eu penso que a gente ainda não teve um momento, né? Acho que a gente tem que pegar esses dados da pandemia, né, que são dados assustadores, né? Esse exemplo que eu falei para vocês do censo SUAS, né? 20% das pessoas que responderam lá ao censo ficaram em situação de rua durante a pandemia. É um dado muito assustador, né? Esses dados do aumento de determinadas violações, né? O que eles nos dizem? O que a gente pode fazer com esses dados? Então, acho que é um momento agora da gente refletir, problematizar e propor algo em cima desses dados também. Mas é um trabalho muito hercúleo, desafiador, e a gente tem que colocar isso enquanto parte do processo de trabalho. Nada de levar trabalho para casa, né? Eu falo isso para mim mesma. Porque senão a gente deixa se engolir com a rotina e a gente fica o tempo todo trabalhando. A gente tem que entender e se posicionar. Isso é trabalho, isso faz parte do processo. Não sei se eu respondi as questões, tá? E surgirem outras aqui, a gente vai trocando. Tem até uma coisa que surgiu agora no chat falando como fica a saúde mental dos trabalhadores da assistência. Nossa, Então, Elaine. você colocou aí de não levar trabalho para casa, é um dos cuidados importantes. É um dos cuidados, né? E tem outras coisas. Sim, mas a gente acaba levando, às vezes, para dar conta de alguma demanda, porque como aumentou o trabalho lá, né, no plantão, atendimento, a gente, quando termina o atendimento, tem toda aquela rotina, né, de evoluir, dar conta da estatística diária, mas tem alguns relatórios, né, a gente busca isso como exceção, mas acaba fazendo alguns em casa para dar conta e não prejudicar o usuário. Mas a gente acaba se prejudicando, porque até quando que a gente vai dar conta? Em nossa saúde mental. Muitas pessoas adoeceram nesse período, né? Como eu falei, adoeceram não só da Covid, né? Como adoeceram mentalmente. Né? Muita gente voltou para terapia, e terapia tem que voltar mesmo, tem que ser para a vida toda. Acho que nós, assistentes sociais, sem terapia, a gente não consegue sobreviver, né? Porque todo momento, né, são atendimentos que a gente escuta as piores, as mais tristes mazelas, né, da vida humana, né? E a gente busca ali em conjunto com aquele usuário, com aquela usuária, com parcos recursos, tentar dar os encaminhamentos, né, aqueles encaminhamentos emergenciais e fazer aquele acompanhamento dentro do que é possível, né, dentro do que é preconizado pela política e seguindo também, né, toda a nossa legislação aí enquanto assistente social. Estamos abertos ainda, gente, para mais perguntas, questões, comentários. Ana Paula levantou a mão. Eu levantei a mão, porque eu sempre quis levantar essa mãozinha. Eu nunca levantei essa mão. Sacanagem. Não tenho pergunta para Ana Paula, não, mas eu queria agradecer, né, dizer que eu tenho um carinho especial para Ana Paula. A gente tem uma trajetória já de trabalho acadêmico de longa data, assim, e é muito bom, estou sempre aprendendo muito com a Ana. Deixa eu baixar essa mãozinha aqui, desligar a mãozinha. E, assim, ela falando, eu fiquei refletindo sobre muito, né, assim, cada um com a sua contribuição, enfim, e acho que fazendo um link com o que a gente tem refletido também nas outras reuniões, né, que a gente propôs do grupo. Quem está aqui, que não está no grupo de estudos, né, se tiver interesse, depois a gente pode botar o e-mail aqui para receber, enfim, a gente está fazendo também nas quintas-feiras um grupo de estudos sobre política social e capitalismo independente. E eu fiquei lembrando, né, fazendo uma reflexão quando a Ana Paula trouxe essa discussão de assistência social e conservadorismo, né, que de um lado tem direito, tem conquista, tem acesso material à renda, a serviços, mas também, por outro lado, ao mesmo tempo, né, traz essa coisa uma política de regulação, de vigilância, enfim. Então, fiquei pensando na reflexão
com aqueles padrões dependentes que a gente começou a discutir, né, na aula passada já com o texto da Vânia Bambirri, que a gente vai ter outras oportunidades aí com Marine, com Clóvis Moura, com Florestan, enfim, que a gente vai falar da nossa formação econômico-social. Então, a própria Ana Paula citou o Florestan. Então, tem esse convite, quem quiser discutir com a gente, trazer e fazer essa reflexão, acho que é muito legal, para a gente entender o que tem aí de estrutural e o que tem de novo hoje, né, para a gente não misturar tudo. E eu sempre faço uma reflexão de que, historicamente, a assistência social, assim, ela sempre teve uma totalidade muito fluida, né? Então, a infraestrutura sempre foi, né, as ações assistenciais sempre foram muito filantrópicas, uma rede privada benemerência, né, enfim. Então, sempre nesse movimento de expansão e retração aí muito vinculado à composição orgânica e técnica do capital. Então, quando a gente tem o Seguridade, quando a gente tem a LOAS e quando a gente tem SUAS, né, tem todo esse marco legal, essa fluidez poderia ficar comprometida. Porque tudo estaria ali, né, totalmente organizado, com medidas, né? Então, a gente tem um movimento expansivo, mas que, ao mesmo tempo, tem aquele peso da centralidade da transferência de renda. Aí entra um pouco que o professor Robson tanto discute, né, na tese dele, nos acusos, que é a questão das disputas dos projetos no interior da política. Então, eu acho que eu fiquei refletindo muito sobre isso, né, na implementação da política, na execução e na própria gestão também da política. Então, eu acho que as condições, né, se a gente discute as condições da política, a gente traz muito para entender o que acontece no trabalho profissional de quem está ali inserido, né, e principalmente na pandemia, se a gente entende a gestão do enfrentamento da pandemia por esse governo, também nos ajuda a entender as contradições que todas as políticas, né, mas com as particularidades da assistência, vocês estão passando aí na assistência, né? Então, assim, negacionismo, esse conservadorismo que vem agora com essa novidade dessa militância da extrema-direita, né? Da não tolerância desse conservadorismo, né? Religioso, enfim. Então, acho que tem novidades aí muito interessantes e que foram trazidas pela Ana Paula. Então, muito obrigada, viu? Obrigada por vocês também terem participado aqui com a gente. A Áurea levantou a mãozinha. Deixa eu só complementar, Áurea, a partir do que a Ana Paula trouxe, que assim a fala da Ana Paula assim, me fez muito pensar sobre esse padrão, né, de financiamento da política de assistência, né, concentrado em programas, né, de renda mínima, e como isso rebate, né, nas condições de trabalho, né, nesses equipamentos do SUAS, né? Eu lembro que eu fiz uma pesquisa em 2009, no município do Rio, que as assistentes sociais mencionavam, né, que, em razão desse padrão concentrado em programas de renda mínima, a gente podia notar uma própria fragmentação desse sistema, tendo em vista que os recursos, né, segundo elas, iam mais para os equipamentos, né, da proteção social básica, né? E aí, assim, você que atua, né, na proteção social especial, né, como é que você, depois né, são quase 10 anos, como é que você avalia hoje isso, né, a partir da sua experiência, né? Como é que você vê essa relação da proteção especial com a proteção social básica, né? Levando em consideração esse padrão aí de financiamento que a gente encontra hoje nessa área, né? Aí a Áurea também colocou, vou abrir a mãozinha aqui. Vamos lá, Áurea. Ana, parabéns, foi ótima a sua exposição. Miriam também está de parabéns, e é muito interessante também ver essa troca, né, de geração de profissionais que trabalham e pesquisam assistência, né? Muito interessante. Eu conheci a Miriam num evento, ela apresentando um trabalho, né, sobre, acho que o BPC, se não me engano. Então, muito interessante, né, a gente poder ter essa troca, assim, dessas gerações aqui no evento.
Na verdade, não é uma pergunta o que eu vou colocar, Ana, mas assim, uma reflexão assim, em cima do que você trouxe, e pode ser que eu esteja até equivocada. Eu fiquei muito pensando quando você trouxe, achei muito interessante essa questão das permanências e avanços na política de assistência, né? Eu me lembro assim, eu recém-formada, e tem pouquíssimo tempo isso, das pessoas falarem assim, a política de assistência é uma área onde a gente fica até conseguir coisa melhor, né? Não é um espaço onde as pessoas quisessem muito permanecer atuando. Mas eu acho que teve assim, uma mudança nesse discurso, talvez, e isso me parece muito relacionado ao momento que o Robson trouxe agora, né, quando a política de assistência se organiza muito concentrada, né, e se organiza nesses padrões aí de renda mínima, que também coincidem com a... Não coincidem, né, não foi coincidência, mas é o mesmo momento de organização do SUAS, né? E eu acho que um dos elementos que a gente pode talvez pensar nessa lógica das permanências e dos avanços é também as condições de trabalho e os vínculos, né, dos profissionais nessa política. Porque, ao mesmo tempo que você tem um avanço em muitos municípios em relação a isso, né, os profissionais são concursados, têm uma carreira, mas isso também tem uma configuração muito desigual, né, me parece, tanto vertical, assim, da gestão para a ponta, quanto horizontal, porque você mesmo trouxe, né, essa questão da demissão em massa. Então, você tem, no mesmo equipamento, diferentes formas de vínculos e condições de trabalho, né, e também muito desigual regionalmente, porque ao mesmo tempo que a gente tem municípios que avançaram nisso, a gente tem também municípios que permanecem como a gente vê muito, né, no contato, às vezes, do estágio. O estágio está na minha vida, né, gente? Então, é o contrato de boca, né, que é uma coisa que me assusta sempre, né, quando você ainda tem contato com isso. Então, eu fiquei muito pensando nessa coisa. E quanto que isso interfere, né, no trabalho proposto, né, e na relação com o usuário. E imagino que isso tenha uma intensidade ainda muito maior no contexto pandêmico, né? Henrique. Oi, eu queria também só, pegando o gancho aí com a Áurea, só parabenizar também a Ana Paula, foi muito didática, assim, na forma como apresentou. Eu acho que foi bastante rico, né, e acho que você começa, né, às vezes a gente acha que é redundância, né, mas o início da sua apresentação eu acho que é lapidar para a gente realmente aparar um pouco dessas arestas. E aí, pegando o gancho com a fala da Áurea, eu me lembro que eu me formei também, Áurea, não faz um tempo, tem um tempinho, mas eu me formei logo quando começou a ser implementada a Política Nacional de Assistência. Então, a Política Nacional de Assistência, né, os CRAs, a existência dos CRAs, era, naquele momento, lá em 2004, 2003, era o principal, né, campo de trabalho para os assistentes sociais. Né? Então, eu fui de uma geração em que foi criada, foi formada para pensar em trabalhar nos centros de referência de assistência social dos pequenos municípios, né? Eu sou lá do Rio Grande do Norte, então tem uma trajetória que a grande parte dessa geração foi absorvida pelos CRAs dos pequenos municípios. E fazendo um paralelo, e a partir das questões que a Ana Paula provoca a gente vê o quanto essa política, o quanto esses equipamentos, né, eles vêm se cada vez mais se deteriorando, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista orçamentário dos recursos humanos que operacionalizam aquele equipamento, né? A precariedade da contratação, da forma das contratações, isso é nacional, né? A gente também, eu participava lá de capacitações na Bahia e via
a discrepância que era dos pequenos e grandes municípios, a forma de contratação dos profissionais e a falta, né, de recursos destinados a determinados serviços serviços para operacionalizar os equipamentos. E quando a Ana Paula, né, e a minha fala é muito mais nesse sentido, de trazer relatos de outros locais para demonstrar que isso não é um caso específico do Estado do Rio de Janeiro, né? Essa precariedade na política, essa precariedade na forma de contratação, essa precariedade na condução, no investimento público é uma situação muito nacional e nos acomete muito, porque eu acho que nós, assistentes sociais, somos muito compelidos, né, e ficamos muito inquietos com uma política tão cara, né, para nós de serviço social, política de assistência, para garantia dessa política como direito, e não como assistencialismo, como benemerência, como você bem falou na sua fala, né, na sua apresentação inicial. Então, é muito aflitante, assim, a gente ouvir você, para a gente ver como isso ainda perdura e como é necessário que a gente tenha ações, né, a gente consiga construir coletivamente ou pensar coletivamente o trabalho profissional com essas questões que você coloca. Então, assim, eu parabenizo a você por essa provocação que você nos dá, né, porque é muito difícil também, nesse miúdo do trabalho profissional, com essas tensões, a gente parar um pouquinho para pensar o nosso fazer profissional e ter essas reflexões tão importantes que você nos traz. É muito mais nesse sentido. Tudo bem? Ana Paula. Gente, obrigada. A gente fica muito feliz, né, emocionada com as palavras tão afetuosas, escritas e faladas, né, por vocês. Faz a gente pegar aquele fôlego, né, aquele fôlego que às vezes falta, que está difícil, está muito difícil. E para trabalhar, né, ser assistente social não é fácil. Ser assistente social da política de assistência social é bem difícil, é bem complexo, é bem desafiador, mas é apaixonante ao mesmo tempo, né? Agora eu me perdi, quem que falou? Da questão, né, da política de assistência, tem pessoas que trabalham, mas no sentido de não querer trabalhar, não sei se foi você, Áurea, de não querer ficar na política de assistência, né? Do meu lado, muito pelo contrário. Do meu lado, e falo da minha companheira, amiga também aqui, Luciane, que está, né? São duas apaixonadas pela política de assistência social, apesar de tudo. Como eu também sou, né, pela política de saúde, então eu iniciei minha fala falando, sou privilegiada, acho que meus espaços socioocupacionais, né, tanto no SUS e no SUAS, um desafio gigantesco, desde o início da pandemia, lá aquela luta de EPI, GPC, trabalhando, dá medo, dá muito medo. Quem não está com medo? Quem ainda não está com medo, né? Tantas mortes, tantas vidas ceifadas, né? Tantas pessoas especiais que se foram. E a gente conseguir, né, trabalhar, se reinventar nessas condições, essas condições aflitantes aí que o Henrique falou, né? E que, infelizmente, não é... A gente está falando aqui de município de gestão plena, município do Rio de Janeiro. Você deu o exemplo aí do Rio Grande do Norte, com certeza de diversos municípios aí por todo o Brasil, né? Porque isso é uma característica, infelizmente, que a gente ainda não conseguiu superar da política de assistência social. Mas eu trago aqui, né, com as reflexões que vocês fizeram, uma fala de uma usuária no auge da pandemia. A gente ainda atendia na tenda lá fora, que ela falou, emocionada lá no final do atendimento, ela falou assim para mim: muito obrigada, vontade de te abraçar. Sei que não pode, eu não deixei, né? No início eu não deixava, depois já sai o abraço mesmo. Ela falou: o que seria de nós? O que seria de nós se não fossem vocês? Se vocês não estivessem funcionando, eu não sei. Se vocês não estivessem abertos aqui para atender, para ouvir a gente, para encaminhar. Então, parece uma fala simples, mas uma fala que diz muito. Uma fala que diz muito, né, da importância dos equipamentos da assistência social e, sobretudo, que equipamento, das pessoas que estão ali dentro, que movimentam aqueles equipamentos, né, dos seus trabalhadores e trabalhadoras, né, e essa análise a esses elementos que vocês trouxeram, né, é proposital que esses trabalhadores não sejam servidores. A gente sabe, né, isso faz parte de toda uma estratégia, né,
A gente sempre pontua o desenvolvimento desigual e combinado. É para ser assim, né? É para ser assim, né? A gente que questiona, a gente que pode questionar, a gente sofre sanção também. Mas é muito difícil para a gente que continua ali, né? Está 15 anos trabalhando, né, na assistência do Rio, e a cada mudança de gestão, infelizmente, tem essa renovação de trabalhadores. Isso não é bom para ninguém, isso não é bom para os trabalhadores que ficaram desempregados na pandemia, e muito menos para os usuários, por conta de todo o acompanhamento realizado, né? E, de fato, tem um investimento muito maior na proteção social básica, né, que o Robson colocou, que é de onde advêm os recursos para os programas de transferência de renda, né? Vai ter um investimento maciço, né? Eu soube que ontem teve uma reunião de gestão, onde foi apresentado milhões que serão gastos aí em equipamentos ditos 5.0 na assistência social, com vários recursos, tal, outras unidades de acolhimento, mas os equipamentos que existem? E os 14 CREAs que tem lá, os 2 Centro Pop, naquelas condições desumanas que a gente atende, com essas equipes? Por que fazer equipamentos 5.0? E nós lá, se chamar a gente de 1.0, nosso 1.0 lá, né? É tudo estratégico, né? É tudo estratégico, mas por quê? Né? E quem faz isso não dialoga, né? Essa questão desse distanciamento também de gestão e de ponta. Acho que isso é o grande nó também. Porque se nós fôssemos, né, ouvidas, participássemos desse processo, de onde investir, de fato, os recursos públicos, né, a necessidade de onde tem que ter um outro CREAS, de onde tem um Centro Pop, para além dos especialistas, né, no assunto, mas, modéstia à parte, nós somos muito especialistas no assunto também. Acho que a gente deveria ser ouvido nesse processo. E nada, como eu falei, nada é em vão, nada é à toa. Mas tem muitos recursos, a pandemia trouxe muitos recursos também, né, também para a política de assistência, só que eles são aplicados da forma não como a gente gostaria, né, e a gente sabe aí, são outros elementos que não dá nem para falar que está gravando, mas vocês sabem quais são, né? Deixa eu ver aqui no geral. Isso, e resumindo, né, a política, na verdade, a média complexidade, ela fica meio num limbo, né? Tem bastante investimento, maiores investimentos na proteção social básica, nos CRAs, vai ter um investimento, né, maior agora na alta complexidade, mas quem está ali naquele meio? Quem está ali no atendimento a essas diversas violações? Né? Por que não é investido também? Não é só por trabalhar em CREAS, ser apaixonada por CREAS, não. Né? Só que a gente vê que tudo, né, o que não chega em outras políticas públicas também, vem parar nos CREAS. Vem parar nos CREAS, para atendimento, para dar conta. Né? Então, seria essencial também esse investimento, essa divisão desses recursos que vão ser aplicados, né? E por essa reunião, né, pelo que eu soube hoje, infelizmente isso não vai acontecer. Vão ser novos equipamentos e os que já existem continuando nessa precariedade. Né? O que a gente faz? É continuar, né, na batalha, na luta, nos espaços, né, dos fóruns de trabalhadores, como eu falei, nos conselhos, nos frentes, nas articulações políticas, né, que coadunam com os nossos princípios éticos e políticos, né? Acho que esse é o caminho. E momentos como esse são essenciais, né? Eu agradeço, apesar, né, do cansaço depois de um dia de trabalho, assim como todos vocês, né? Mas de ter atendido a diversas violações hoje, situações bem difíceis, mas de chegar, pude, né? Minha chefe, como eu falei, é uma pessoa, né, não é puxa-saquismo, mas é uma assistente social mega ética, que entende a relevância, ela até gostaria de estar presente, acho que ela não conseguiu, mas de estar aqui, falou, não, hoje você vai sair mais cedo, ainda brigou comigo, quando deu 4h10, você ainda não foi embora? Você tem hoje lá a atividade. Aí eu falei, não, já estou indo, estou evoluindo, valorizando esse espaço, que é um espaço essencial também para depois eu levar para a equipe, né, no debate, no projeto lá que a gente vai implementar, de capacitação continuada. Então, é um momento de revigoramento, né, pessoal, coletivo. Só agradeço demais a oportunidade e de conhecer novas pessoas e estar sempre com as minhas queridas aqui, né, Ana Paula, Áurea, Miriam. Nossa, olhar para Miriam, Robson, mas Miriam remete lá, eu entrando na UF com 17 anos, tanta coisa boa, né, e o quanto vem valendo a pena. Obrigada.
Nós é que agradecemos, né? Todos nós, né? Agradecemos a sua participação, a sua troca conosco, né? Desse conhecimento, da sua maturidade. Ficamos muito felizes de ver essa maturidade profissional, intelectual. É muito lindo, foi muito bom. E temos certeza que foi bom para todos, né? De alguma forma contribuiu com todos os presentes, todos que puderam estar nessa reunião hoje. Muito obrigada, viu? E aos nossos companheiros aqui de equipe também por esse trabalho. Obrigada, Miriam, você também. Muito obrigada. Nada. Obrigado, Mi. Nada. Então, podemos encerrar? Né? A gente pode encerrar essa bela reunião, esse importante espaço de conversa, de troca, de aprendizado, né? De construção de conhecimento coletivo, muito importante. Agradecemos a todos a presença, todos, né? Particularmente a Ana Paula e a todos que estão presentes até agora e que estiveram também conosco nesse evento. Tá? Muito obrigada e boa noite. Tá? Obrigada, boa noite. Boa noite. Beijos. Até a próxima. Até a próxima. Você é maravilhosa também, Áurea. Linda. Fique à vontade, viu, Ana Paula? Quando você. Beijo, tá? Bom Beijo descanso pra para você. vocês. Até a próxima. Gratidão. Tchau. Tchau. Ficamos. Pronto, ficamos nós, né?